E a gente aproveita e já abre o programa falando do Leão da Ilha do Retiro. Tem reforço valorizado, viu? É o volante Zé Lucas. Tá aí à disposição do técnico Pepa para o jogo desta noite contra o Bragantino. Acompanhe. Após o título sul-americano com a seleção brasileira sub-17, Zé Lucas está de volta ao esporte. E o volante retornou ainda mais valorizado, digno até mesmo de elogios da comissão técnica canarinho. Apesar de ainda ser muito jovem e com bastante estrada para percorrer na carreira, Zé revelou a alegria em ter atuado pelo Brasil e principalmente ter conquistado o título para a torcida brasileira. Eu estou muito alegre, né? Muito feliz com essa conquista. Trabalhamos muito lá na preparação, nos preparamos muito bem. E poder dar esse título à nação brasileira me enche de orgulho e me deixa muito feliz. Agora o pensamento e as atenções estão na continuidade pelo esporte. Zé Lucas começou bem o ano com a camisa rubro-negra, sendo titular na maioria dos jogos no estadual e Copa do Nordeste. Mas atualmente, os volantes Rivera, Duqueiroz e Sérgio Oliveira assumiram, pelo menos durante a ausência do Zé, a titularidade na Série A do Brasileirão. Tudo bem que o técnico Pepa não gosta muito de utilizar os termos titulares ou reservas, e o constante rodízio no começo do ano mostrou bem isso. Mas uma coisa é certa, Zé Lucas, mesmo sendo um importante ativo financeiro do clube e uma peça fundamental dentro do elenco do esporte, terá que lutar para conquistar mais uma vez o espaço no time, que disputa um campeonato tão difícil como a Série A. Mas isso não tem tirado o sono da joia rubro-negra. Ao contrário, ele está motivado para ajudar o Leão no decorrer da temporada. O Brasileiro Série A é uma competição muito difícil, onde não tem equipes fáceis, não tem jogo fácil, mas sabemos da nossa união do nosso grupo. Mas eu estou muito ansioso para jogar meu primeiro Brasileiro Série A e no final tá comemorando os objetivos do esporte. E nessa hora, onde o esporte precisa alcançar a primeira vitória, Zé Lucas estará à disposição. O jogador está relacionado para a partida de logo mais às 7 da noite contra o Bragantino na Ilha do Retiro, pela quarta rodada do Brasileirão. Série A não tem jogo fácil, a gente sabe que na quarta-feira vai ser um jogo muito difícil, mas contamos com o apoio da nossa torcida para conquistar nossos primeiros 3 pontos na competição. Zé Lucas, cheio de confiança, né? Naturalmente, depois de uma conquista tão importante como essa, o sul-americano da categoria sub-17, e eu vou fazer aqui uma sugestão, é apenas uma sugestão e quero saber a opinião do nosso amigo Mário Júnior. Deixa eu cumprimentá-lo. Tudo bem, Mário? Boa tarde para você. Boa tarde, Rebran. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Eu não entendi por que estão chamando de Mário da Páscoa. Tem alguma associação? Ah, porque está em tempo de Páscoa, né? Deve ser. Você gosta daqueles ovos de chocolate? Né? Eu gosto do período da Páscoa, entendeu? Opa. É peixe, não é boi não, animal. Existe isso. Ô, Mário. Oi, Rebran. A sugestão que eu ia fazer era a seguinte, acompanhando aí a reportagem do Rafael Araújo, contando aí essa volta, né? Essa alegria, esse apoio e acolhimento aí que recebeu o Zé Lucas do Grupo do Esporte. Hoje, os laterais da esquerda estão fora, né? Dalbert e Igor Cariús não jogam. O Sport está com problema na zaga também. Não tem Lucas Cunha, porque é emprestado pelo Bragantino. Quem seria o outro ali, a outra possibilidade? Bom, mas como ele fez lá contra o Vasco, ele deslocou o Chico para a lateral esquerda. Sabe no que eu pensei, Mário? De trazer o Rivera para jogar de zagueiro, junto com o João Silva, e ter o Zé Lucas na cabeça de área. Estou viajando muito com essa possibilidade, Mário? Tá mais Seus conhecimentos táticos aí, Mário. Não, veja bem, eu estou preocupado com o jogo de hoje, eu não vou mentir, entendeu? Porque a informação é que Matheus Alexandre seria também uma das possibilidades. Era isso que eu estava tentando evitar, na esquerda, né? Arrumando uma opção, uma alternativa para isso, Mário. Rivera na lateral e Matheus fora do time. Agora, se ele vai jogar, aí é mais preocupante ainda a situação, viu?
Eita, então... Não é do meu feitio, mas Matheus Alexandre não tem a menor condição. Calma, Mário Júnior, calma! Vamos falar do adversário do Leão. O adversário do Sport vem de vitória. Depois de vencer o Botafogo, o Bragantino deve manter o mesmo sistema tático, a mesma escalação do fim de semana para o jogo de hoje contra o Sport. Confira. Nem deu tempo de comemorar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo e o time de Bragança Paulista já volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o último colocado dentro da competição, o Sport Recife. E quem sabe conquistar mais 3 pontos. E dependendo da combinação de resultados, o time de Bragança ainda poderá entrar no G4. Além disso, mais uma vitória poderá abrir um caminho bom para o técnico Fernando Seabra. Uma sequência positiva, quem sabe. Para este compromisso fora de casa, o time do interior paulista conta com o retorno de 2 peças fundamentais para o esquema de jogo do treinador Fernando Seabra. 2 jogadores que estavam no departamento médico já estão liberados. O lateral Agustin Santana, que havia sofrido uma lesão na coxa, e o volante Fabinho, que se recuperou de um estiramento muscular. Mas o técnico Seabra deverá apostar na mesma formação da última rodada. Os mesmos jogadores deverão entrar em campo. Isso porque já estão mais focados, mais preparados mentalmente. Não é não, John? Por mais que seja uma equipe que está chegando agora na Série A, depois de uma Série B, é uma equipe que vem com a torcida forte também, então a gente preparar mentalmente como a gente preparou esse último jogo, para a gente conseguir o nosso foco, que é os 3 pontos. Se o Bragantino está 100% para enfrentar o Leão da Ilha, o mesmo não pode falar do adversário, que tem 2 jogadores que pertencem ao Massa Bruta. O zagueiro Lucas Cunha e o atacante Arthur Souza. Estes 2 jogadores não poderão entrar em campo contra o Bragantino. Olha aí, são 2 desfalques do Sport, né, que poderiam ser ou até deveriam ser titulares hoje caso não tivessem esse vínculo com o Bragantino. O zagueiro Lucas Cunha e o atacante Arthur Souza, porque lá na frente nem Pablo nem paciência. Daqui a pouquinho tem a reportagem completa aí, os destaques do Sport, tem Paulo de Tarso ao vivo lá da Ilha do Retiro, trazendo aí a expectativa, né, o clima para o jogo de logo mais à noite. Vamos dar uma olhada aqui para reforçar essa escalação do Bragantino, a escalação que deve ser repetida. E você viu, né? Percebeu ali que o jogador do Bragantino já citou a torcida do Sport, o respeito, porque realmente na Ilha do Retiro é difícil para os adversários. Mas vamos lá, Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba. Essa é a defesa. Cleiton já está lá há bastante tempo, né? E Juninho Capixaba é um dos bons laterais esquerdos do Brasil. Gabriel, Eric Ramírez, John e Lucas Barbosa. John ex-Palmeiras. Mosquera e Eduardo Sacha. Sacha é o homem-gol aí, tem sido, né, nos últimos anos, o homem-gol do time do Bragantino. Fernando Seabra, ex-Cruzeiro, é o técnico do RB Bragantino. Então é isso, gente. Tá aí a escalação do time paulista para o jogo desta noite. Vamos voltar a falar do Leão da Ilha. Tá tudo pronto, hein? Tá tudo pronto, inclusive ingresso de Mário Júnior garantido. Quantos ingressos vendidos? Tem parcial aí, Mário? Você e Duda já descobriram? A última parcial, 10 mil, mas vamos ficar perto da casa dos 15 mil. Por aí. 15 mil, né? Isso. Eu tô confiante. Se for 15.001, você será esse um. Talvez, né? De repente. Não, peraí, rapaz. Tô fora. O Sport com alguns desfalques, hein? Para o jogo de hoje. O time encerrou a preparação para enfrentar o Bragantino na Ilha do Retiro. Preparação finalizada para enfrentar o RB Bragantino hoje, às 7 da noite, na Ilha do Retiro. E para essa partida, se o time do Sport precisava ficar atento ao departamento médico, agora mais um entrou para a lista. O atacante Pablo. Foi confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda. Sendo assim, o técnico Pepa não terá nenhum atacante de área à disposição para a partida. Além de Pablo, Gonçalo Paciência ainda está em transição física após uma lesão no quadril. Arthur Souza, que poderia ser uma alternativa, pertence ao clube paulista e por questões contratuais não poderá atuar.
Outras ausências confirmadas são os laterais, Dalbert e Igor Cariús, os zagueiros Antônio Carlos e Rafael Thierry e o zagueiro Lucas Cunha, que também pertence ao RB Bragantino e não poderá atuar na partida. A novidade entre os relacionados será Carlos Alberto, que se recuperou de uma virose e volta a ser opção no ataque. Em busca da primeira vitória na competição, o lateral Hereda confirmou a importância do torcedor rubro-negro presente no estádio. Era um jogo muito intenso, bastante pressão, se Deus quiser saímos com a vitória, que é muito importante. Eu acho que a vitória realmente é muito importante. A torcida faz a diferença, né? Nos apoiando ali, chamando, gritando, vibrando com a gente. Eu acho que o fator casa e torcida são fundamentais para os nossos jogos. É hoje. Torcedor do Sport esperando essa vitória, né? A primeira no Brasileirão. Vamos lá direto para a Ilha do Retiro? Vamos ver como é que está o ambiente por lá, expectativa. Tem essa hora, evidentemente, né? Estou aqui com Paulo de Tarso, ao vivo lá da Ilha do Retiro. Essa hora não tem movimento de torcida. Acredito que não, né? Pode até ser que alguém esteja ali, os sócios do clube estejam passeando por ali, movimentando o clube, mas para o jogo só mais tarde mesmo. Mas o jogo é cedo, né, Paulo? Prestar atenção nisso aí. 7 da noite a bola rola na Ilha do Retiro. Quais são as atualizações? Boa tarde, bem-vindo, Paulo de Tarso. Tudo bem, né, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco. Alguns poucos torcedores aqui na ilha nesse momento. Claro, ainda muito cedo, o Sport enfrenta o RB Bragantino logo mais aqui na ilha, tentando a primeira vitória na competição. Eu estava aqui com um ponto ligado, né, e ouvi quando você perguntou para o Mário sobre a questão de público. Eu tenho aqui uma parcial de pouco mais de 10 mil torcedores garantidos para a partida, sócios com um check-in e também ingressos vendidos para a partida. Claro, esse jogo é importante, mas convenhamos, não tem aquele apelo, por exemplo, de Sport e Palmeiras, né? É um jogo em tese menor, porém é importante demais para o Sport começar a vencer na competição, dar um salto na classificação. O Leão ainda não venceu, também tem a questão da arbitragem que preocupa muito para a partida, e eu dei uma pesquisada, quem apita o jogo? Paulo César Zanovelli, 35 anos, mineiro, que teve alguns jogos envolvendo pernambucanos na temporada. Inclusive, recentemente, foi o árbitro de Vitória 0, Náutico 2 pela Copa do Brasil. Apitou também no Campeonato Pernambucano o jogo do título do Sport, aqui contra o Retrô na Ilha do Retiro. No jogo dos pênaltis, ele foi o árbitro da partida. Ele também apitou Maguari 1, Retrô 2, aqui na ilha pela semifinal do Pernambucano. Então, é um árbitro com uma história recente envolvendo clubes de Pernambuco. Claro que o que se espera é que a arbitragem hoje passe despercebida, né, nesse confronto importante contra o Massa Bruta, que já venceu na competição. O Massa Bruta, por exemplo, empatou com o Ceará, perdeu do Flu, mas venceu o Botafogo no Nabi Abichedi, gol do Sacha, né? O Sacha, que fez uma temporada 2024 muito boa pelo Massa Bruta, não vem tão bem em 2025, mas é um jogador importante na equipe do Bragantino, do técnico Fernando Seabra, dessa nova safra de técnicos pelo Brasil. O Seabra é o técnico do Massa Bruta para 2025, né? O Caixinha português fez um trabalho um pouco mais longevo no Bragantino e o Caixinha saiu, o Seabra assumiu para 2025, o Caixinha que já deixou o Santos inclusive, né? Então o Bragantino vem motivado pela vitória sobre o Botafogo, e a expectativa, Rembrandt, é de um bom jogo logo mais aqui na ilha. Sport que tem muitos desfalques. Na lateral esquerda são 2 atletas que ficam de fora. O Chico, que faz a função, vai para a zaga porque o Lucas Cunha fica de fora por questões de contrato. Então o técnico Pepa tem que administrar os problemas para o jogo de hoje, nesse confronto importante contra o Massa Bruta. O RB Bragantino vem para tentar fazer um bom jogo e pontuar aqui na ilha, Rembrandt. Valeu, Paulo. É isso, é pontuar. Esse é o objetivo, se é com vitória, se é com empate, é o objetivo do Bragantino. Para o Sport, daqui a pouquinho a gente volta com Paulo de Tarso lá.
para o esporte, o importante mesmo é a vitória. Que pontuar é legal, um ponto apenas, um empate, não. Pela situação do esporte, tem muito jogo ainda, né? 35 rodadas ainda pela frente, mas é fundamental uma vitória hoje, até para dar uma aliviada na pressão também, né? Pelos lados da Ilha do Retiro. Tem Corinthians na próxima rodada, depois tem Fortaleza, enfim, só pauleira. Deixa eu dar uma passada aqui para contribuição dos nossos amigos e amigas que participam pelo YouTube. Fernanda Vieira está deixando aqui um oi, boa tarde. Lueudo, dizendo que se o esporte perder hoje será melhor decretar rebaixamento e liberar os jogadores. Calma, Lueudo. Ed Carlos, Isaldo, Rosângela Flá. Será que é do Flamengo, hein, Rosângela? Ela está dizendo que o esporte vai perder hoje. João Sebastião, deixa eu ver mais aqui. Janaína Carla está dizendo também que o esporte vai perder. Eduardo, Lene Lobato de falso 9 é muito mais eficiente do que Pablo. Está dizendo aqui o Eduardo, 3-1 esporte é o palpite dele. Francisco Eli, também participando Janaína Carla. De novo, Verinaldo, Jonatas Neri, Salete, boa tarde para você também, Salete. Esdras, Felipe, Josenildo, Renato, Felipe, Tarcísio, muita gente participando, que legal. Vamos dar uma olhada na escalação? Vamos ver aqui, vamos puxar aqui a escalação do esporte, para que o técnico Pepa, o que é que ele está imaginando para hoje, está aqui na sua tela já, ó. Kaique França, Hereda, João Silva, Chico e Matheus Alexandre. Como ele não vai ter o Lucas Cunha, que não pode jogar em função de contrato com o Bragantino, então Chico volta para a zaga. Essa é a zaga titular do esporte hoje, né? João Silva e Chico. E aí tem esse improviso aqui, essa improvisação do Matheus Alexandre, que não está numa boa fase, né? Ainda não conseguiu conquistar o torcedor do esporte, é lateral direito de origem, já atuou algumas vezes aqui pela esquerda. Recentemente, inclusive, ele entrou no jogo, eu não lembro exatamente qual, mas ele entrou ali pelo lado esquerdo. Teve algum problema, acho que com o Igor Cariús, e ele entrou, não sei se foi na final do campeonato, enfim, do Pernambucano. Aí o meio, Christian Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. Barleta e Carlos Alberto, de repente pode pintar aí o Lene Lobato também. Essa pode ser aí a escalação do esporte. E a sugestão que eu fiz aqui, ó, manteria o Chico na esquerda e puxaria o Rivera para jogar ao lado do João Silva, ou fariam 3 zagueiros com o Rivera fazendo o papel ali do terceiro jogador da defesa e entraria com o Zé Lucas, tá bom? Faria isso. Como eu não sou técnico de futebol, né? Não tem problema nenhum. É só um palpite. Falar em palpite, ó. Eita, qual será o palpite de Mário Júnior? Bom, vamos lá, né? Respira fundo. Lá vem ele. Mário Júnior? É o mascote, né, do RB Bragantino, né, Mário? É o Touro Louco do Bragantino, existe isso. É o Touro Louco. Mário Júnior aí com seu escudo do Bragantino, com os mascotes a rodeá-lo. Os mascotes do... Observe que o touro está perto de mim e perto de Zé, né? Bom, não sei porquê, não entendi o que você quis. Aí, né? Mas tá aqui, ó, 3-0 Bragantino, é o palpite dele, Mário Júnior, que entende absolutamente nada de futebol. 3-0, é isso mesmo, né, Mário? Isso. Se, dependendo da escalação aí do Matheus Alexandre, pode aumentar o placar, né? E é? É muito ruim. Que é isso? Sport 2-1 é o palpite de Zé do Carmo. Rafael Araújo, 2-1 também para o Sport. Rembrandt Júnior, sabe de nada. 2-1 Sport, mas o resultado aí, não sei se vai ser esse placar, mas eu acredito que o resultado é esse. Às vezes eu entendo um pouquinho, às vezes. 4-1 Erilson Gouveia, 4-1 Sport. Duda Vasconcelos, a única que não... além dela, né, só Mário Júnior, que não acredita numa vitória do Sport. 2-2 é o resultado de Duda Vasconcelos. Aí o Ramon Carvalho, 2-1 para o Sport. Olha o Rinaldo estreando, né? Rinaldo Cavalcante aqui, ó. O nosso repórter e cinegrafista estreando aqui no palpitômetro. E já começou chutando a porta, viu, Mário Júnior? 3-0 é o resultado contrário, absolutamente contrário ao seu. É o palpite dele. E Paulo de Tarso, 2-1 Sport contra o Red Bull Bragantino. Estamos de volta para a última parte do nosso Jogo Aberto Pernambuco desta quarta-feira, que destacou no bloco anterior. Se você por acaso perdeu,
Mário Júnior, o palpite dele foi de 3-0 para o Bragantino. Vamos cobrá-lo amanhã, né? Por esse palpite, tá? Não vamos esquecer não que Mário Júnior deixou um palpite aqui de 3-0 para o Bragantino. Por favor, né, Mário? É porque a sequência é complicada. Torcedor do Touro Louco, né? Da Massa Bruta do Bragantino. Esse Mário Júnior. Vamos voltar lá à Ilha do Retiro. Paulo de Tarso. Seu palpite foi 2-1, né, Paulo? Você lembra do palpite? Exatamente, Rembrandt. Otimista em relação ao futebol de Pernambuco. Lembro sim, 2-1 para o Sport. Lembro sim. Muito bem, é que Mário vai por uma outra linha, né? A gente compreende o Mário Júnior, né, Paulo de Tarso? Conte aí as novas do Sport aí, na expectativa para o jogo de logo mais, amigo. A gente tenta entender, né, o grande Mário Júnior aí. Agora, falando sério, Rembrandt, o Sport hoje tem esse desafio importante. Inclusive, o clube faz um chamativo para o torcedor, fazendo uma referência à música Madeira de Lei que Cupino Rói, né, a música carnavalesca tão conhecida, que usou também o trecho, né? Queiram ou não queiram os juízes, porque o Sport realmente foi prejudicado pela arbitragem em quase todos os jogos agora, né? Há quem conteste também o jogo do São Paulo no Morumbi, o pênalti para o São Paulo, o jogo do Palmeiras nem se fala, o jogo do Vasco também está na conta da arbitragem. Então o Sport hoje tenta superar as dificuldades, os desfalques e o bom time do Bragantino. Aliás, o Leão que hoje pega o Braga, sábado vai para Itaquera e pega o Corinthians, volta para casa, enfrenta a equipe do Fortaleza, jogo aqui na Ilha do Retiro, sai e pega o Fluminense do Renato Gaúcho no Maracanã, volta para casa e pega a equipe do Cruzeiro, depois tem o Ceará, o Sport tem uma sequência complicada. Essa, Rembrandt, é a Série A do Campeonato Brasileiro, competição muito complicada que o Sport está voltando agora, claro ainda, o torcedor eufórico por esse acesso, ao mesmo tempo preocupado porque o início tá difícil para o Sport na competição, mas tem chão pela frente. O Sport está confiante que vai se recuperar na competição, mesmo tendo o Rembrandt uma sequência tão difícil pela frente. A expectativa é de um bom público para esse jogo logo mais aqui na ilha, às 7 horas da noite. Rembrandt. E com a oportunidade também, né, de pelo menos repetir um dos setores. Caso ele não faça essa, ou não entenda como uma boa sugestão, essa coisa de deslocar o Rivera um pouco mais para trás e entrar com o Zé Lucas, mas aí ele mantém o time, né, no meio de campo, com o Rivera, com o Duqueiroz, com o Sérgio Oliveira, com o Lucas Lima, que cresceu de produção nos últimos jogos, saindo pouco, só no primeiro jogo, mais rigorosamente assim, é que o Lucas Lima ficou muito na ponta direita, né? Tinha pouca participação pelo meio. E já nos outros jogos, não, ele conseguiu ser mais participativo, teve oportunidade, liberdade para flutuar um pouco mais, não ficar preso ali do lado do campo, se preocupando mais em marcar lateral do que mesmo armar o jogo do Sport, né? Então isso aconteceu nas últimas rodadas e a expectativa é de que com esse encaixe, porque vamos combinar, né? É um meio de campo que ainda está se encaixando. Alguns jogadores, o Duqueiroz, por exemplo, não disputou o campeonato pernambucano, mas só o Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste. Então ainda tem aquela coisa do entrosamento, com essa chegada do Duqueiroz aí, se tornando titular do time do Sport no Brasileirão. Valeu, Paulo, muito obrigado aí mais uma vez. É 7 da noite, né, Paulo? A bola rola, né? Exatamente, Rembrandt. Só um pequeno detalhe sobre o meio-campo do Sport. Talvez seja o setor da equipe onde eu tenho ouvido muito menos críticas, né? Se fala do ataque, da zaga, da lateral, mas no meio-campo esse encaixe está interessante. Rivera, Duqueiroz disputando posição com o garoto Zé Lucas de volta após a seleção sub-17. Sérgio Oliveira jogando bem também em alguns momentos, pelo menos na opinião da maioria, e acho que também ele está bem. Lucas Lima, quando vai para a ponta, o Sport perde essa opção no meio campo, mas de fato é um setor mais elogiado no momento da equipe do Sport. Rembrandt, grande abraço para você. Muito bem, valeu, Paulo. Um abraço também para você aí, para o nosso Rinaldo Cavalcante, nossa equipe lá na Ilha do Retiro, que trouxe ao vivo as informações do Sport para o jogo desta noite contra o time do Bragantino.